Fala meu povo, tudo bem com vocês? Professor PH novamente aqui na área, no nosso canal do YouTube. Hoje esse vídeo é um pouquinho diferente do que a gente normalmente faz, né? Ele é um vídeo que faz parte desse artigo que eu publiquei lá no meu blog, né? O que um conteúdo programático não mostra. Se você precisar de mais informações, vai aqui no detalhe, né, desse vídeo, tem um linkzinho que vai direto lá para o blog e eu explico mais a esse respeito. Lá nesse artigo eu coloco 4 questões e é o que a gente vai comentar agora, tá certo? Essas questões, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida lá durante a leitura, tentou resolver essa questão, enfim, vamos falar um pouquinho dela. Aproveita, já curte aí, já comenta, deixa a tua mensagem, deixa a tua dúvida, qualquer coisa que a gente está sempre à disposição, inclusive nos nossos canais, nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui. Vamos lá para a primeira questão, olha só. Questão de oficial de inteligência da ABIN 2018, sequência infinita, definida por... Ele já me dá dois valores, ele já me dá o A0, que é igual a 1, e já me dá o A1, que é igual a 3. E depois disso ele diz que para cada número inteiro eu vou aplicar essa regrazinha aqui, ó, A2N igual a 2N menos 1 mais A2N menos 2. Isso é uma delas, a outra é A2N mais 1, A2N menos A2N menos 1. Qual é a ideia aqui? A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um valor para N e vou substituir nesses N's aqui para encontrar os próximos termos da minha sequência. Então a ideia aqui é assim, ó, vou até mudar de cor, cadê você? Eita, não está me ajudando aqui. Calma, volta. É assim mesmo, a gente vai arrumando a casa aqui até que a gente consiga, né? Pronto, voltou agora. Então qual é a ideia agora? Ele disse que o n maior ou igual a 1, eu vou utilizar essas regrazinhas. Então olha só, eu vou colocar o n igual a 1 e vou substituir onde está pintado aí nesse marca-texto amarelo. Vai ficar assim, nessa primeira vai ficar A2, 2 vezes 1 dá 2, é igual a 2 vezes 1 dá 2 menos 1 dá 1, mais 2 vezes 1 dá 2, menos 2 dá 0. Ou seja, para que eu encontre o segundo termo, eu vou somar os dois termos anteriores que eu tenho aqui, A0 e A1. Isso aqui vai ser 3 mais 1, que é igual a 4. Encontrei o valor de A2. Vou fazer a mesma coisa aqui para de baixo. Substituo no lugar do N, eu vou botar 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. É igual a... Esse valor que está aqui é o mesmo que está aqui. E este valor que está aqui é o mesmo que está aqui. Vai dar o quê? Vai dar 2 menos 1. Vou pegar os dois termos aqui, o A2 menos o A1, né? Vai dar 4 menos 3 é igual a 1. Então, eu já tenho aqui na minha sequência os seguintes termos: 1, 3, 4 e 1. Tá? A partir daí, aí você vai ter que ter esse, digamos, olho de Tandera para que você enxergue isso. A ideia é que a partir daqui, por exemplo, do meu n igual a 2, eu vou ter duas situações que vão me acontecer. Eu vou descobrir o valor de A4 e o valor de A5. Substitua aqui e aqui que você vai ver. E a ideia é o seguinte, para ambos os casos. Quando o número aqui for par, como nesse aqui, eu vou somar os dois anteriores. O A2 é a soma do A1 mais o A0. Logo, o A4 vai ser a soma do A3 mais o A2. Quando é quando é ímpar, como é o caso desses dois, eu vou subtrair os dois números anteriores. Está vendo que o A3 é o A2 menos o A1, o A5 é o A4 menos o A3. Bom, A2 menos A3 menos A2 é 1 mais 4 é igual a 5. E depois 5 menos 1 vai dar 4. Então, aqui eu já consigo ir montando.
Ó, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Quem é o A6? A soma dos dois anteriores, 9. Quem é o A7? A subtração dos dois anteriores, 5. A8, soma dos dois anteriores, 14. A9, aqui eu vou trocar de cor, porque a questão me pede já esse valor, né? A soma do A9 mais o A10. O A9 é a subtração desses dois números anteriores, vai dar 9. E o A10 é a soma dos dois anteriores, 23, eu vou parar por aqui. Como a questão me pede A10 mais A9, é 9 mais 23, vai me dar 32, superior a 20, gabarito certo. PH, eu não enxerguei isso. Você vai ter que substituir, nesses casos como a gente fez, nessas nossas equações, digamos assim, até encontrar o valor de A10 e A9, tá? Se você conseguir enxergar, né, consegue andar um pouquinho mais rápido dessa questão. Vamos para a próxima? Eu até deixei essa outra aqui também, deixa eu ver se é essa que eu estou pensando mesmo, é essa que eu estou pensando. Essa questão, na minha opinião, deveria ter sido anulada, tá? Por ter dois gabaritos, duas respostas para ela. Infelizmente a banca não anulou, mas vou demonstrar, porque o que interessa realmente é determinar aquilo que a gente colocou no nosso artigo, ou seja, determinados assuntos que o conteúdo não cita expressamente no nosso conteúdo. Mas vamos para essa daqui, ó. Qual é a ideia? Essa é uma questão de associação lógica, diz que uma plantação devem ser aplicados em determinada ordem 3 tipos de agrotóxicos: o inseticida, o fungicida e o herbicida. Esses agrotóxicos são contidos em 3 caixas, A, B e C, e veja que eles têm que estar em uma determinada ordem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aqui A, B, C, as minhas caixas, montar a minha tabelinha aqui. É assim que a gente resolve uma questão de associação lógica: inseticida, fungicida, herbicida. E vou colocar aqui abaixo um apoio, que é a ordem. Alguns professores podem até colocar também como uma coluna aqui, fica a seu critério. Eu prefiro colocar esse apoiozinho aqui para a gente definir a ordem do primeiro para o último. Agora vamos ler as dicas, e preencher a nossa tabela. O herbicida não está contido na caixa B, então eu vou aqui, ó, B, herbicida, e vou botar não. O herbicida deve ser o primeiro agrotóxico a ser aplicado. Então venha para cá, eu vou botar na minha ordem aqui, o herbicida é o primeiro. Tudo bem? Vamos seguir. O fungicida deve ser aplicado antes do agrotóxico contido na caixa C. Pessoal, essa daqui é bem legal, que a gente vai ter que pensar um pouquinho. Veja, se o fungicida é aplicado antes do C, quer dizer o seguinte: primeiro, o fungicida não está na caixa C. O que mais? Bom, se ele vai ser aplicado antes do herbicida não pode. Antes do herbicida não pode, não dá. Nesta posição também não pode, porque senão a caixa C teria que ficar fora. Então, por dedução, nós temos que dizer que o fungicida é aqui. Sobrando o inseticida para a última opção, que será a que está contida na caixa C. Vou colocar aqui agora, ó, inseticida, caixa C, sim. Termino de preencher linha e coluna com não. Para o B, sobrou o fungicida, caixa B. E ficando na caixa A, o herbicida. Pronto, acabou aqui. Agora eu parto para as minhas alternativas, preenchido tanto a minha ordem do meu apoio, quanto a minha tabela. É correto afirmar que o inseticida que está contido na caixa A deve ser o segundo? Não, falso. É o primeiro, é o herbicida. O que está contido na caixa B deve ser o segundo a ser aplicado? Sim, está aqui, verdadeiro. É um dos gabaritos que eu encontrei para essa questão. O C, já sabemos que não é falso também. Está contido na B, deve ser aplicado após 2? Falso, porque ele vai ser aplicado depois de 1.
E outro gabarito correto é a alternativa E, esse o da banca. A banca ficou com esse daqui, mas eu entendo que o B também está correto. Deve ser aplicado da caixa C, tá aqui ele, deve ser aplicado após os outros dois agrotóxicos. Se por acaso você viu algo que eu não vi na questão, fica à vontade, bota nos teus comentários aí que a gente está sempre observando, tranquilo? Tem mais duas, tá aqui mais uma, já envolvendo outro conteúdo programático lá no nosso artigo. Primeiro envolvendo aqui proposição, considerando-se os conectivos lógicos usuais, né, o ou e o se então, e que as proposições lógicas simples sejam representadas por meio de letras maiúsculas, a sentença um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática regular da atividade física. Pessoal, esse termo consequência é muito utilizado pelo CESP. Ele queria que você pensasse dessa forma. Consequência vem de consequente. E consequente é uma das partes da nossa condicional. Quando eu digo A, se então B, o A é o meu antecedente, o B é o meu consequente. Então ele queria que você pensasse que isso era uma condicional. Negotoff, não é uma condicional, é uma proposição simples. É uma proposição lógica, pode ser expressa pela expressão P, para ficar mais bonitinho, devia ser pela proposição P, uma proposição simples. Tá? Por que P, PH? Porque ele pode escolher qualquer letra, tá certo? Como ele colocou aqui, por meio de letras maiúsculas. A ideia que você deveria pensar é uma proposição? É uma proposição, eu estou declarando algo. Simples ou composta? Se fosse composta, eu teria que encaixar numa dessas três que eu tenho. Se fosse simples, que é o nosso gabarito, é uma proposição simples, mesmo com esse E, mas esse E não dá ideia de conjunção, tá certo? A ideia é de um pensamento só. Um bom estado de saúde é consequência para isso, tá? Ou para essas informações. Proposição simples, gabarito, letra A. Tudo bem? Tem mais uma agora nessa parte envolvendo tabela verdade. Olha só. Considere as seguintes proposições, dessa vez ele afirmou direitinho. Eu tenho que a proposição P, se Paulo é fiscal, se então João é motorista. E a minha proposição Q, Maria é enfermeira ou João é motorista. Ele diz que, sabendo que a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa, é correto afirmar que, pessoal, pura e simples utilização da nossa tabela verdade. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui. Consegui, pronto. Olha qual é a ideia. E aqui a gente lembra. Se eu tenho a proposição A, se então B, rapidinho para deixar anotado aqui para vocês também, tabela verdade bem mal feitinha, né? Mas a ideia é que na condicional eu tenho 3 verdadeiras e uma falsa. No ou eu tenho 3 verdadeiras também e uma falsa. Por que isso aqui é importante? Que eu venho para cá. Quando eu olho para os meus textos, as minhas proposições em vermelho, eu tenho que a minha proposição que, a minha disjunção, ela é falsa. Quando eu venho para cá, falso na disjunção só existe um caso. Obriga as partes a serem falsas. A serem falsas. Ou seja, a Maria não é enfermeira e o João não é motorista. Com base nisso, aí eu olho para a minha proposição P, verdadeira. Vejo que na condicional, pela tabela verdade dela, tem 3 formas dela ser verdadeira, mas eu tenho um detalhezinho. Eu sei o valor de JM. JM eu já vi aqui que era falso. Então agora eu vou buscar na tabela verdade da condicional, onde ela é verdadeira e a segunda parte é falsa. Só tem um caso, que ele está aqui. Ou seja, se eu tenho a segunda parte sendo falsa e a minha proposição condicional sendo verdadeira, obriga esta primeira parte a ser falsa. Ou seja, o Paulo não é fiscal. Chegamos à nossa resposta. Maria não é enfermeira.
João não é motorista, Paulo não é fiscal, gabarito da nossa questão, letra A. Beleza, meu povo? É isso. Estamos encerrando aqui mais um videozinho do nosso canal do YouTube. Se você quiser participar, ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode comentar no vídeo, pode comentar lá no blog ou então mandar um e-mail para mim, lá no beijo no papai na mamãe, @gmail.com. Tudo bem? Até a próxima. Beijo no papai e na mamãe.